Bom, pessoal, bem-vindos a mais um Joycast, o podcast da Igreja Joy, onde a gente traz assuntos aí interessantes, assuntos que a gente agora está alinhando com as nossas pregações. Então, se você não assistiu a pregação desse sábado que passou, eu te convido a assistir também. Não importa a ordem, né? Se você quiser assistir primeiro a pregação, depois o podcast ou vice-versa, você que decide aí o que você quer fazer. Mas assim, eu queria te dar as boas-vindas e dizer que a gente vai falar sobre um assunto hoje muito interessante. 1 Coríntios 13 fala de amor, um É, versículo, né, uma parte da Bíblia bem conhecida. E hoje eu tenho aqui o Diegão, Israel, para a gente conversar e bater um papo sobre isso. Ah, e é isso, sejam bem-vindos aí. Vocês querem Obrigado, meu amigo. obrigado. falar alguma coisa de início? Não, tudo certo. Eu queria começar falando sobre 1 Coríntios 13, é, nos traz uma mensagem importante, né, sobre amor e, e o amor como uma evidência de maturidade. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é como que isso se comunica, né? Na opinião de vocês. Como que eu posso saber se eu estou amadurecido espiritualmente, levando em consideração o amor, né? Levando em consideração essa coisa específica, né? Fazendo essa correlação entre amor e maturidade. Você acha que isso é pertinente? Eu É, acho que maturidade espiritual está relacionado quase que diretamente com amor, né? Se a gente for Com pensar qual é certeza. o segundo maior mandamento que Deus nos ensinou, que uhum, é amar o próximo como nós mesmos, isso aí já mostra um pouco. Se a gente for ver o ministério de Jesus, foi amor do começo ao fim. uhum, Então eu acho que isso é um paralelo bem interessante. As pessoas acreditam que maturidade espiritual é a quantidade ou a sabedoria que eu tenho, quantas graduações, quantos mestrados que eu fiz, ou ou minha quantos... idade, né? Hã? Ou a idade. A idade, com Então, eu sou certeza. maduro porque sou velho. O Exatamente. tempo de igreja O também, tempo né? de É, igreja, Isso que tá exatamente. em Isso não 20 anos classifica na a igreja. maturidade de um cristão, né? Mas sim a forma que tu vive. Eu falo sempre da nossa igreja que ser um cristão não é exatamente a quantidade de Bíblia que tu sabe, porque os fariseus sabiam muito Exato. sobre Deus, sim, sobre sim. as leis, tudo que tinha que saber, mas não praticavam. Então, Uhum, para mim, a maturidade e o amor estão relacionados, que se tu aprende a amar o próximo, isso é muito importante. E vou mais ainda. A maturidade, para mim, é aquele amor que não é visível. E como assim? Aquele amor que eu não externo somente na frente da minha comunidade, onde eu recebo aplausos delas, mas sim uhum, começa na minha casa. Será que eu amo de uma forma que eu trato meu filho com respeito, com educação? Será que eu respeito a minha esposa, o cônjuge, ou a cônjuge, é, quando não há aplausos humanos? uhum, Então, aí começa para mim a maturidade uhum, espiritual de um cristão, né? Mas sim, sim. respondendo a tua pergunta, eu acho que tem uma relação direta. Eu concordo totalmente. O texto, né, começa falando que todo dom, né, ele cita, mesmo que eu tivesse toda a fé que possa transportar montanhas, olha o tamanho da fé, né? Uhum, Uma fé gigantesca, mesmo que eu me sacrifique, né, meu corpo seja queimado vivo, mesmo que eu dê tudo que eu tenho, independente do que for, se não tiver amor, não tem significado, né? Não uhum, tem, Exato. não tem o porquê, né? O amor é a base para tudo aquilo que a gente faz aqui na igreja. É a base para uhum, tudo. É aquilo que nos dá objetivo. Porque sem o amor, eu acredito que nosso dom ele é vão, né? Ele não tem propósito. Vai servir a nós mesmos, né? Sim. Eu acho que maturidade, vindo do ponto de vista do amor, é como é que a gente cresce? É entender o quanto Deus nos ama. Acho que quanto mais a gente entende o quanto Deus nos ama, isso nos constrange a amar mais. sim. Porque às vezes a gente leva não na brincadeira assim, mas não leva tão a sério o amor de Deus por nós. Mas quando a gente começa a se ver cada vez mais, porque maturidade é se ver cada vez mais como pecador, ver, ó o tamanho do meu pecado. Sim. E a gente começa a entender isso aí, ainda mais a gente vai amar a Deus e ao próximo, né? Porque a gente consegue ver isso. Legal. E ele fala aqui uma parte, eu vou só abrir aqui rapidinho. Ele fala desculpa, o amor jamais acaba, né? Havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará, pois o nosso conhecimento é incompleto, a nossa profecia é incompleta. Eu queria, aproveitando esse gancho e essa parte do texto, perguntar para vocês, que amor é esse?
É o mesmo amor que a gente está acostumado aí. De coraçãozinho, eu sou Com cer- romantizado. Com certeza não. Com certeza Que não. Até amor é porque- esse? Porque eu acho que ele tá falando de um amor aí, né? é, Específico. É o mesmo amor que a gente com certeza encontra e é falado hoje em dia. não. Eu acho que, primeiro ponto, o amor do mundo é pregado como um sentimento, né? E como sentimento, ele é volátil, né? Uma hora você tá feliz, outra hora você tá triste. Uhum. Hoje os casamentos, os relacionamentos são assim. Uma hora você ama a pessoa e quando você deixa de amar aquela pessoa é como se aquela pessoa perdesse a utilidade. Então você parte pro próximo amor, né? Porque eu acho que a nossa sociedade hoje prega o amor próprio acima de tudo, né? Você tem que se amar. E como você se ama, você tem que fazer as coisas que você quer, você tem que buscar felicidade independente da outra pessoa. Você tem que buscar o que te faz feliz. Esse é o amor próprio. Só que o amor da Bíblia é totalmente contrário a isso. O amor da Bíblia nos constrange a nos sacrificar pelo próximo, né? Totalmente contrário. É um amor quase que o caráter de Deus, né? Sim. É um amor no qual, se a gente for ver as escrituras, desde que ele deu seu único filho, o primogênito, que morresse por nós, aquela morte terrível, que foi uma morte em cruz, já mostra um amor ágape incondicional, né? Uhum. Eu lembro da história de Ana e Elcana, que Ana queria tanto, mas tanto ter um filho, e ela orou muito por isso, e o Senhor atendeu o pedido dela, e ela desejou que, se caso ela pudesse ter um filho, ela deixaria no templo do Senhor, e veio Samuel. Então ela amou tanto, mas tanto, que ela entregou seu filho a Deus para que fosse servo do Senhor. É esse tipo de amor que a gente está falando, aquele amor de Cristo, que ele morreu naquela cruz, aquela morte de novo horrorosa, foi humilhado, foi açoitado, sofreu a ira de Deus, e mesmo na hora que estava lá pendurado na cruz, que ele poderia ter estalado o dedo e matado todo mundo, ele falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É esse tipo de amor que a Bíblia fala, entende? Sim. E a gente, entendendo que esse amor é diferente, a gente traz hoje uma questão, muitos debates, né? E falta de amor, eu diria, nas redes sociais, nos debates. Os debates estão em moda, né? Os haters, Tanto, né, da vida. tanto debates, o gordo com 50 magros, o magro com verdade. 50 gordos, mas também teológico, né? O que é a Bíblia, quem é Deus, enfim, tem vários debates e muito ódio, né? Muitas coisas nas redes sociais. E tem gente, graças a Deus, espero que essa não seja a realidade de muita gente que está ouvindo a gente, mas elas se afundam na rede social como se aquilo fosse verdade. E todo aquele ódio, toda aquela coisa que está ali espalhada nas redes sociais, ela afeta essas pessoas, né? Como amar através das redes sociais? Jesus fala muito legal, que ele não quer nos tirar do mundo, mas a gente não faz parte do mundo. A gente tem que ser luz para o mundo e sal para a terra. Fazer parte, eu acho que esse é o melhor lugar de ir ao mundo e fazer discípulos. Mateus 28, 19, se eu não estou enganado. Porque as pessoas acreditam que fazer discípulos, eu até falei isso algum tempo atrás, é pegar uma Bíblia e sair pregando, que sim, isso é importante, mas mais do que isso, é como é a tua postura, como é o teu dia a dia perante a sociedade e as dificuldades da sociedade. Eu falo sempre que o crente e o não crente, o cristão e o não cristão, ambos terão problemas. Como que cada um reage perante os seus problemas. A Bíblia ensina que emprestar dinheiro para quem sabe, que a gente sabe que vai pagar, é fácil. Presta dinheiro para aquele que não vai te pagar. Isso é uma forma de amor, sabe? Amar quem a gente ama é fácil, mas ama aquele que te faz mal. Olha que prova de amor. Então, para mim, as redes sociais é um ótimo lugar, um ótimo momento para mostrar a face do Senhor. Não entrando em conflitos, obviamente. A gente não pode negar o evangelho, é claro. Mas se eu entro num conflito, eu faço parte do mundo. E não foi para isso que Jesus me chamou. Então, quando tu entra numa rede social, as pessoas estão falando, tu monta o teu ponto de vista, a pessoa te confrontou, te xingou, e a gente diz, bom, por exemplo, né? Desculpa, é a minha forma de pensar, mas eu respeito a tua, que Deus possa te abençoar. Isso é uma forma de amar. Então, sim, acho que dentro das redes sociais, para um cristão em especial, seria o melhor lugar ou um dos melhores lugares para começar a praticar aquilo que o Mestre nos ensinou. Amar os outros como nós mesmos. Acho que a gente vive numa era muito estranha, né? Uma era de guerra, literalmente uma guerra virtual. Independente do assunto, muitas vezes política é uma coisa que inflama bastante, ou tem tantos assuntos que inflamam bastante na internet. E eu acho que a nossa postura como cristão em relação a isso vai fazer toda a diferença, como o Diego falou, né? Vai fazer toda a diferença e na forma como a gente... Porque hoje as redes sociais, elas são usadas também como ferramenta, né? Para pregar o evangelho. E muitas vezes a gente vê cristãos que usam a rede social para discutir com cristãos, né? Para discutir temas teológicos em ambientes que não, que não são propícios àquele ambiente. E
causando divisão, né? Mas sabe, cara, eu acho que isso mostra face realmente do cristão, porque tem cristãos que eles têm uma aparência, porque não é só na igreja, não é imaturo de nossa parte achar que dentro da igreja só tem pessoas boazinhas. Sim, Lembrando que são todos pecadores, salvos Sim. pela graça, mas o bode está dentro da igreja também. sim. Então, tem vezes que pessoas conseguem manter uma postura, uma máscara durante a sociedade. E aí volto a reforçar o que eu disse no início. Como que é a tua postura quando não tem pessoas vendo? É. E a rede social é um lugar fácil de fazer isso. Porque Porque ninguém é está me impessoal, vendo. né? Exatamente. Eu posso falar o que eu quiser, a hora que eu quiser. Desligo meu computador e vou para casa. Uhum. Mas É essa é a muito, questão. é muito difícil você falar certas coisas que muitas vezes estão no coração da pessoa, Sim. opiniões, preconceitos estão aqui, estão no coração da pessoa, mas a pessoa não fala diretamente. É, Porque ela tem medo, claro. existe uma barreira ali de você falar a Sim. verdade, a sua verdade, né, entre aspas, na frente da pessoa. Mas na internet não. Abre um espaço para a pessoa falar, literalmente jogar tudo que tem dentro do A coração boca dela. fala que o coração está cheio. Exato. É. Mas vamos dar um exemplo no trânsito, amigos. Quando alguém É. passa por ti, dá, Mas no trânsito é parecido, porque é como se você estivesse dentro do seu espaço, né? Isso, mas aí essa é a questão. É. Amar o próximo é tomar, eu vou falar Exato. fechada, fechada é só sulista, é para Sim. todo mundo. É. Tomar uma fechada no trânsito, como que tu reage? Tu faz um Exato. coraçãozinho pro cara ou tu mostra o dedo do meio? Então, isso é uma forma de amar. O cara fez coisa errada, ele te botou em risco, mas tu conseguiu se livrar pela graça do Senhor, tu tem que respirar fundo e dizer, cara, que Deus te abençoe. A gente não sabe se o cara não tá correndo porque teve um dia difícil, que não justificaria, mas teve um dia Sim. difícil, perdeu o emprego, tá passando dificuldade financeira, a esposa largou o cara, sei lá qual motivo. Então a gente não pode expandir o ódio, né? A gente tem que retribuir Sim. o ódio com amor. Né? E isso é luz, né? Na É. internet também. Se Sim. a gente pegar, por exemplo, a sua rede social e olhar nela, olhar os seus comentários, aquilo ali vai mostrar Cristo, né? É isso. Aquilo ali é a atitude que Cristo tomaria. Eu acho que a gente tem que tomar esses cuidados da forma como a gente responde, sendo paciente ou até cortando, evitando discussões que não levam a lugar nenhum, né? Perfeito. Sim. Que não tem nenhum fim. Sim. Eu acho que um dos ambientes que a gente é mais provado, né? Talvez a igreja seja um deles, porque são pessoas convivendo o tempo inteiro e ali o ferro com ferro ali se afiando, mas a família, né? É um Com contexto certeza. bem difícil, porque são ali que as pessoas nos conhecem de fato, Verdade. é ali que a certeza. gente despeja o nosso estresse, a Uhum. nossa frustração. Às vezes a gente trata tão bem, ou visivelmente, né, aparentemente bem as pessoas que estão em volta, mas quando chega em casa a gente não consegue se vestir dessa máscara o tempo inteiro. E eu queria perguntar duas coisas aí nessa questão para vocês. Primeiro, assim, como que a gente deve agir em relação a demonstrar o amor, né, dentro da nossa família e pela nossa família, e não só a nossa família direta, né, porque todo mundo aqui é casado, e eu tenho filho, o Diego tem filho, a gente dessa família direta que é esposa e filhos, mas em relação à família expandida. Por Sim. exemplo, vou jogar uma bomba aqui, uma polêmica. Ano de eleição no Brasil. Nós temos uma comunidade de brasileiros aqui. Isso repercute aqui no Canadá, inclusive, né? Porque a gente vai Sim. votar, muita gente vai votar, e aí tem esquerda, direita, centro, relacionamentos e dificuldade de amar acontecem muito em ano de eleição. O que vocês me diriam? Primeiro sobre o amor nessa esfera familiar, né? E depois sobre esse amor mais expandido dentro das famílias, tio, tia, enfim, essas coisas que acontecem. Aparentemente, assim, visto externamente, é mais desafiador. Porque, como você mesmo disse, quando a gente está por exemplo, no ambiente de igreja, no ambiente de trabalho, a gente costuma ser gentil com as pessoas. É. Porque a gente se importa com o externo, né? A gente pode estar xingando a pessoa dentro do coração, mas por fora tá tudo bem. Mas quando chega no ambiente de casa, com os filhos, com a esposa, com pai, mãe, Desarma. nós somos nós mesmos, sem filtro. E aí a gente explode, a gente É. fala o que. Então eu acho que é muito mais desafiador. Porque é literalmente você amar, você se sacrificar. Uhum. E Diego pode falar no caso da criação de filhos, né? Mas eu vou falar, por exemplo, o meu exemplo pessoal, com minha esposa Larissa. Muitas vezes é difícil, eu acho que todo mundo aqui chega cansado do trabalho, a gente chega cansado, mas a esposa também está cansada. E às vezes ela pede coisas porque ela
Se a gente não faz, ela vai fazer com toda certeza. Às vezes um pouco mais do que deveria. Às vezes um pouco mais do que deveria. Ó, amor, eu não compactuo com a sua Eu opinião. também não. Ok, ele não faz, mas também não compactua. Só pra deixar certo. O Diego tá sozinho Eu ajudo nessa- bastante. no- O que minha esposa pediu, eu tô fazendo. Diego tá sozinho aqui no argumento, mas muitas vezes a gente chega cansado e a esposa vai pedir coisas, né? Ou É e a difícil. gente tem que fazer. E quando né? tem criança, É. piora, Quando né? As criança- demandas são Exatamente. outras. Ou às vezes a gente entrou num conflito e o conflito parece que não vai terminar e um lado tem que ceder, por mais que você se sinta injustiçado e fale, meu Deus, eu não vou ceder porque eu tô certo, né? Uhum. Mas o ato de perdoar, ou o ato também de pedir perdão é uma atitude de amor. Com certeza. Sabe, pessoal, eu vou falar um negócio aqui que vocês acharam que eu estou de mal com a minha esposa, né? Mas Não, eu vou não tô, não. mostrar Ninguém falou Vou isso. mostrar, mas subliminar, a mensagem está no ar, né? Eu tô vivendo uma experiência muito gostosa com Deus, assim, só um relato muito rápido. E Deus tem permitido eu viver o que o Evangelho de fato está escrito, assim. Coisas muito boas. Todas as obras de Deus são boas, perfeitas e agradáveis, mas outras nem tanto aos olhos humanos, né? Mas eu tenho vivido. E eu me desafiei com Deus e fiz um acordo, se eu posso dizer isso, que eu prometi a Deus que eu amaria a minha esposa assim como ele amou a igreja, que é um dos mandamentos da nossa. E ainda falei para ele, eu terminei a frase dizendo assim, Senhor, mesmo que minha esposa não retribua esse amor, eu vou amar ela. E eu tenho tentado fazer isso. E isso inclui, inclusive, fazer as coisas dentro de casa. Eu sempre ajudei minha esposa, mas nem sempre fiz isso com um sorriso no rosto. Porque às vezes a gente pega essa passagem e pensa, não, o sacrifício tem a ver com dar a vida e tal. Não, mais do que isso. É tudo. Mais que isso. É sacrificar eu vou dar um nosso exemplo. tempo, Exato. né? E o que eu tenho feito assim, parece coisas bobinhas, mas já surtiu um efeito incrível no meu casamento. Que durante a madrugada, o meu filho tem 8 anos, mas eu acordo para ver se ele está tudo bem. E aí, mesmo se ele pediu, não pediu, eu levo para ele fazer xixi, né? Para não correr riscos. Embora ele já tenha 8 anos, não corre mais, mas eu faço isso. E tem dias que eu estou muito cansado, mas eu faço um amor sacrificial, porque minha esposa acorda 1 hora mais cedo do que eu para ir para o trabalho. Então eu levanto e eu levo o Derek. E outras coisas que eu fiz, de ajeitar as coisas em casa. Às vezes eu fui no mercado, voltei, e a minha esposa falou, amor, esqueci tal coisa, volta lá de novo. Cara, eu tô cansado, eu tô desanimado, eu vou lá e busco. Pode parecer bobinho, mas amor sacrificial, o amor como Jesus amou a igreja é isso. Jesus deu sua vida por ela, eu tô tentando vivenciar isso. E, cara, é transformador, porque esse amor é tão constrangedor que eu já percebo também de coisas diferentes por parte da minha esposa para comigo. Uhum. E eu acho que é esse tipo de amor que a gente tem que mostrar para o mundo. Sabe? A gente tem que amar o mundo, mesmo sabendo ou não sabendo se vai receber algo em troca. Mas amar, porque a gente está amando por Cristo e não pela pessoa. Não que o Bruno é um cara legal, não que o Diego é um cara legal, mas eu amo porque Cristo fez isso por mim. Com certeza. E então acho que pode ser uma estratégia muito boa. Né? Muitas vezes nossos familiares não são cristãos. E a forma como a gente leva o evangelho não é somente pregando a palavra. Sim. Mas principalmente a pessoa vendo como você ama, né? Como você ama em casa. E a pessoa vê a mudança e vê que aquilo ali não é natural. Exato. Só pode ser obra de Deus, né? Que transforma o coração. Agora, o seu partido político não pode estar acima do seu amor pelo seu pai. É isso que eu ia falar agora, porque a gente falou só a parte boa, né? Que amar a família é muito fácil. Agora, ama esses malas aí que vêm com um negócio de política. Eu sou completamente desconectado, eu não sou partidário, eu não entendo nada. E eu justifico o voto, né? E não estou tirando a responsabilidade dos meus ombros, não. Mas não entendo mesmo. Mas o que eu tento fazer sempre, cara, eu não entro em debate nenhum que possa ser fútil. Então, por exemplo, o partido tal é muito maior que esse, o da direita é muito maior que o da esquerda. Cara, mas o que isso muda a minha vida? Eu tenho participação nisso? Eu vou modificar alguma coisa que está, sei lá, no Congresso? Não vai. Eu nem entro nessa discussão. E aí, dessa forma, eu nem odeio a pessoa. Embora Eclesiastes 13 diz que tem momento até para odiar, né? Mas eu nem acabo odiando a pessoa. Porque eu não me permito ser influenciado pelo mundo. Então eles começam a falar, eu converso. Se eu sentir que a conversa não quer mudar o rumo, quer ficar o mesmo, eu me retiro. Então, é uma forma que eu tenho. Se eu não tenho a capacidade de amar, que eu acho que o ser humano não tem, a capacidade de amar aquele que te contraria, que te faz mal, só Deus, então né? eu não flerto com o pecado. Então eu já viro as costas e deixo as pessoas falarem. Não nego o evangelho, então no meio da discussão fala-se sobre aborto. Eu ponho minha posição como um cristão, mas não estou ali para convencer ninguém, porque quem testifica é o Espírito Santo. Então eu dou minha posição, ele dá a dele, tá tudo certo, eu viro as costas e caminho. Com certeza. Sim. Eu tenho uma história, às vezes a gente está cansado, né?
E eu tenho um filhinho de 3 anos, cara. E ele tá descobrindo o mundo. O de 7, o de 8 também. Mas o de 3, eu acho que é uma fase que ele tá descobrindo tudo. E ele pergunta tudo. Toda hora. A todo momento. Eu sei. E aí eu tô cansado e eu tenho que amar ele. Responder certeza. com paciência. Papai, por que isso? Por que você fez isso? Por que você abriu isso? Por que você colocou aí? Por que... E às vezes eu respondo atravessado, né? Porque aqui é o lugar, cara. Porque, tipo, né? Mas ele tá descobrindo o mundo, ele quer perguntar. E aí um exemplo que sempre fica na minha cabeça, que alguém falou, eu vi em algum lugar, eu não lembro, que quando alguém derrama uma coisa na mesa, na sala tá ali comendo e alguém derrama e é uma visita, você foi na minha casa e derramou um café na mesa. Não sei se vocês conhecem o Luciano. O bicho detona a toalha na minha Luciano casa, sempre. E Sempre ele é café, complicado. refrigerante. Ele é complicado. Ele já Difícil. foi lá em casa. Mas eu amo ele. É. Não convido mais pra ir pra minha casa também, faz tempo, mas eu amo. Não, eu continuo convidando, porque não... É o amor de Deus, tem de Deus. É o amor, Tô né? muito mais crente do que eu. E ele foi mais vezes na sua casa, então pode Já ser que eu vou foi. chegar num momento nesse recuar. momento. Vai querer conversar com o teu filho e não convidar o Luciano, por exemplo. Mas aí, derramou, né? O Diego derramou lá o café. Eu vou falar, não, tá tudo bem. O Diego vai falar, o tratamento é totalmente diferente. Tal. Agora vai o meu filho derramar, porque eu já falei 30 vezes pra ele tomar cuidado. Cara, a nossa reação é outra. Com certeza. E aí a pessoa falou isso e aquilo ficou na minha cabeça. E aí, a partir desse dia, eu sempre que acontece, minha mente vai pra isso. Eu falo, não, filho, tá tudo bem. E às vezes ele tá chateado, ele tá assim... Triste, né, com a situação. Papai, eu derramei, eu ainda vou brigar com ele, tipo assim, foi sem querer, entendeu? Não, tá tudo bem, essas coisas acontecem e tal, mas toma cuidado, entendeu? Com amor. Com certeza. Então é uma coisa que, e no dia a dia, né, a gente tá ali tanto de coisa, é difícil, e sabe, cara, e tu tá falando, eu tava lembrando também, pensando no Derek agora, eu sou pastor, como eu já falei aqui, né, e eu me peguei, cara, vendo uma sede do meu filho em conhecer a Bíblia e eu não estava saciando a sede Tem dele. paciência para explicar para todo mundo. Não é nem paciência, o cansaço que tu falou. Cara, ele um dia chegou para mim, a gente faz devocional todos os dias de manhã, todos os dias. E a gente faz leitura bíblica umas 2 ou 3 vezes por semana, porque o devocional já tem uma leitura bíblica, né? E tem hora que a gente vai para as escrituras mesmo. E um certo dia ele chegou para mim, pai, eu queria tanto saber mais sobre a Bíblia. Cara, para mim isso é desconcertante, eu sou um pastor. E o meu filho está querendo saber mais. E então, o que eu tenho feito com ele? A gente tem durante todas as noites agora, além do nosso devocional, eu tenho lido a Bíblia com ele. E isso foi uma forma que eu tive de amar meu filho, sabe? Dizer assim, filho, pai, tá cansado pra caramba. Eu fico muito cansado, cara. Nós não somos super-homens, mas quem é pastor sabe que às vezes a gente faz coisas que as pessoas só acham que a gente trabalha no sábado ou no domingo. Mas a nossa semana é bem cheia. E eu tenho tido menos tempo de sono para poder saciar a sede espiritual do meu filho, que isso é importante, é uma forma de amar. E eu falo para minha esposa, a minha forma de amar antes era protegendo-a de qualquer risco, era tem que ir no mercado, eu vou para ela não precisar ir caminhando, porque normalmente eu que fico com o carro, era eu podendo resolver, pagando todas as contas, não que o dinheiro é meu, o dinheiro é nosso lá em casa, o salário dela e o meu a gente tem na mesma conta, mas eu tomo a frente para pagar as contas para não ter essa dor de cabeça. Para mim essa era a minha forma de amar. E aí eu vejo que às vezes é muito mais do que isso, né? Como por exemplo, ela querer que a gente arrume algo dentro de casa, né? Nos mínimos detalhes, né? Às vezes eu chego muito cansado em casa e uma forma de amar a Larissa, minha esposa, né, é ouvir ela. E ela fala muito, né? E às vezes a gente chega em casa... Fala, não, eu conheço produção, ela... dá pra cortar essa parte, por favor? Eu conheço ela não fala muito. Benção. É uma benção. Não, mas ela fala. Fala muito e aí... Não, mas eu amo isso, né? Mas às vezes a gente chega cansado, com a cabeça cheia, a cabeça mil. E eu me esforço para prestar atenção em tudo que ela fala. Em tudo. Porque às vezes a gente fica viajando lá. E é uma certa falta de amor, né? Claro. Uma falta de atenção e tal. Tentar estar presente com ela em todos os momentos. Tentar também orar junto com ela, isso sempre que a gente dá. Então, é forma de amar, né? É forma de fazer sacrifício, de doar tempo pro relacionamento também. Perfeito. Não é o caso da Larissa. Mas a minha pergunta é agora, e as pessoas difíceis de amar? Tem pessoas que a gente sente muita dificuldade de amar, não tem? Sim, com certeza. Vocês têm isso também? Ou eu sou acho que o primeiro sou eu mesmo, né? Então, considerando que eu eu sou difícil de amar. Às vezes tem dia que nem eu gosto de mim mesmo. Como que a gente lida com essas pessoas? Bruno, de novo, vamos voltar para o amor de Cristo. Parecendo um clichê aqui, cara. Porque é difícil, cara. Como que tu vai amar alguém que te faz mal?
Eu lembro daquela história que rodou pela internet, aí, todas as redes sociais, do serial killer. A gente até falou uns podcasts, muito podcast atrás, onde o cara matou mais de 12 mulheres. Sim. E todo mundo lá no dia do julgamento, cara, salivando, cuspindo, assim, com raiva. E entra um senhorzinho, tipo aqueles escocês, né? Ou tipo irlandês, assim, barbão, aquele suspensório, né? Tudo mais. E aí ele olhou pro cara e falou assim: meu irmão, tu vai fazer, eu botar em prática o maior ensinamento que Jesus me ensinou, que é amar, é perdoar. Então eu te perdoo o que tu fez com a minha filha. Cara, é só pela graça do Só Senhor. pela graça. É impossível isso, a consciência. A gente que tem filho especial, Brunão, faz alguma coisa com teus filhos, cara. A gente Com sendo cristão, conhecendo o Senhor Jesus, faz alguma coisa pela Larissa. É claro que nosso sangue vai subir, mas o Senhor, até mesmo crucificado, pediu para que Deus perdoasse todo mundo. Cara, Com eu acho que é certeza. o ápice da gente, maturidade, só né? com É Deus. o ápice da maturidade. Só através do Espírito Porque o Santo. amor cristão, ele não é um sentimento, é uma decisão, né? A gente decide amar. Só E eu, através do Espírito eu Santo. vejo isso literalmente no caráter de Deus. Que, Com certeza. sendo Deus, nós sendo totalmente merecedores, todo mundo sujo pelo pecado, Deus decide nos amar. E não somente isso, ele entrega, né, o filho dele para morrer pela gente. E esse tipo de amor é o tipo de amor que Deus espera da gente, que a gente tenha pelos outros. Amar pessoas difíceis, por que a gente deve amar pessoas difíceis? Porque Deus nos ama e nós somos difíceis, né? Amor ágape, né? Mas amar essa pessoa, esse cara aí, ou qualquer outra pessoa, não exclui a gente, como igreja, como cristão ou como sociedade, exercer a justiça e a disciplina. Com certeza. Com certeza, Paulo explica que tem horas que a gente tem que deixar soltar as pessoas para que ir para o mundo, que o diabo tome conta, Satanás tome conta, para não perder a alma. Vai chegar um momento, tem que sacudir a poeira das sandálias e deixar. E como um cristão, se a gente se omite de coisas que são cristocêntricas, nós estamos fazendo parte do mundo. Então tem horas que nós temos que nos posicionar assim. E a disciplina, ou até mesmo a exclusão, é parte do amor. Faz né? parte do amor. Como nossos filhos. O pastor Juliano, numa dos podcasts aqui, falou, né, a questão de deixar nosso filho brincando no quintal dos fundos, sem grades. É uma forma de amar o filho, é botar uma cerca para que ele não possa ir para onde ele quer ir. É uma forma que ele vai ficar chateado. E Deus fez isso com o povo do Egito. Deus amou o povo de Egito de uma maneira que tirou o povo hebreu do Egito, perdão, não o povo do Egito, desculpa. Tirou o povo hebreu do Egito. E é uma forma de amor. E quantas vezes Deus falou assim, eu vou acabar com o mundo, acabar com todos vocês. Moisés intervia e Deus, por amor, não matava todos eles. Então, algumas formas de amar requer a gente ser um pouco mais enérgico. E enérgico, não estou falando de ser agressivo, mal educado. Enérgico é se posicionar como nós devemos posicionar, como pai, como esposo, como filho. Não odiar alguém que cometeu o crime não é eximir ele da pena que ele vai ter que cumprir lá na cadeia. Né? Eu acredito que amar é você também buscar a verdade e a justiça. E buscando a verdade, porque hoje no mundo tem esse pensamento de você tem que me amar como eu sou, né? Jesus, ele nos aceita como nós somos, mas Jesus, não, ele nos recebe como nós somos, mas ele não nos aceita a permanência. Com certeza. Ele quer que a gente melhore. E da mesma forma, acredito que uma forma da gente amar é a gente corrigir. Não só corrigir filhos, mas corrigir uns aos outros, né? Exortar uns aos outros, afiar o aço um ao outro. Porque muitas vezes, quando você tem um amigo que você está indo mal, que você está indo para o caminho errado, o cara não chega para você e fala, cara, não vá por aí. Isso não é amor, né? Isso não é uma verdadeira amizade. Porque o amor exige que você fale a verdade. Claro, falar a verdade da forma correta, né? Com sabedoria. Não é a verdade nua e crua que você acha que é verdade. Você tem que falar com sabedoria. Mas você tem que corrigir, né? Você tem que corrigir. Faz parte do cerne do amor corrigir. E eu acho que o amor leva um pouco mais além ainda. O amor não necessariamente define como convivência. Eu penso muito que nem no perdão. Tu pode perdoar alguém, mas não precisa conviver com essa pessoa. Eu posso, por exemplo, amar a igreja como um todo, mas não querer toda a igreja da minha casa todos os domingos. Eu posso. Eu posso dizer um não pro nosso amigo aqui, porque ele está fazendo algo errado, mas não necessariamente eu quero amar a ponto que ele fique na minha casa, durma na minha casa. Não é. É um amor porque eu quero que ele tenha salvação. Eu quero que ele vá para a eternidade caminhar com Jesus. E eu sei que a conduta dele está relacionada a outra forma de chegar que não seja o céu. Então, eu amo, eu quero bem, mas não necessariamente é uma pessoa do meu convívio, né? Sim, amor não é ter afeto, né? Ele, não necessariamente é você ter afeto. Jesus amava todos, mas ele tinha 12 discípulos próximos dele, né?
Às vezes e o próprio Jesus fala que a gente tem que amar o nosso inimigo. Como é que o inimigo não está próximo da gente, não é uma pessoa, mas a gente tem que amar. Ou seja, dadas as circunstâncias, muitas vezes você vai estar diante de uma situação que você vai ter que amar uma pessoa que não é próxima a E, você. por exemplo, como? Orando por ela. É uma forma de amor. Orando, perdoando uma Claro. ofensa, falando de Jesus para uma pessoa que você às vezes não quer falar, porque você não gosta da pessoa, mas surgiu uma oportunidade de falar de Jesus, você tem que falar de Jesus. É isso. Então é isso aí. Como que é possível a pessoa estar envolvida dentro da igreja? E não amar? Não, né? Assim, é isso. Mas assim, envolvida dentro da igreja, às vezes é líder, agenda cheia, aconselhamento, tá ali envolvidão ali em tudo que está acontecendo, mas ser superficial. Com certeza. Ser fariseu, meu irmão. Superficialmente espiritual e não amar aquilo. Com certeza. Tem pessoas que são líderes, que estão num lugar de destaque, não porque querem ajudar o próximo, mas porque o ego é muito maior. Eu sou visto. Eu fiz tempo uma reunião de líderes que eu tive em St. Catharines, e graças a Deus nossa igreja, eu nem digo que ela é igreja, porque a gente está na fase da lua de mel. A gente não tem intrigas ainda, então é um momento maravilhoso. E como diz a superstição mundana, nem vou falar muito alto aqui, né, para não trazer azar para cá. Brincadeiras à parte, eu falo para eles que liderar, se a gente quer liderar, não é por liderar para que as pessoas digam nas festinhas gospels, dizer assim, eu sou líder do acolhimento, eu sou líder do louvor. Liderar é mais que organizar o teu ministério, e sim cuidar de pessoas. E o verdadeiro amor na liderança, que a gente falou assim, será que consegue não amar? Ou em outras palavras, tu usou, quando eu sou líder, por exemplo, do estacionamento, onde ninguém me vê, eu sou o cara que é responsável por guardar o lugar, ou sou líder da manutenção, o cara que limpa a quadra aqui na Joy, ou o banheiro quando todo mundo vai embora. Cara, esse é o verdadeiro amor, porque o cara tá fazendo um trabalho que muita gente não gostaria de fazer e que nunca vai fazer, para que as pessoas sejam bem recebidas na igreja, que possam ter um bom culto de louvor e de adoração. Que é amor maior que as professoras Ministério Kids, cara. Elas nunca frequentam no culto, não pode participar do culto, não se alimentam da palavra e ainda cuida dos teus filhos, do teu, do meu, para que a gente possa sentar aqui confortavelmente para ouvir sobre o Senhor. Isso é amar, velho. Com certeza. Mas pode sim ter líderes que estão dentro da igreja e que não fazem isso por amor, e sim por status. Quando a gente vê a igreja de Corinto, ela tinha vários dons, né? Sim. Vários dons espirituais, tinha abundância de dom. Mas eles eram imaturos, por quê? Porque eles não amavam, né? Esse é o sinal de maturidade, a falta de amor. Então a gente pode ter muitas pessoas dentro da igreja que têm uma didática excelente, que ensinam bem, que pregam bem, que cantam bem, que servem bem, que têm boa comunicação com as pessoas, que é isso, que é aquilo, que é cheio de dom. Mas sem amor, cara, não é uma igreja morta. Aparentemente ativa, mas morta. Né? E como que a gente identifica isso no nosso coração? Tá faltando amor. Eu usei isso num podcast que a gente gravou aí. É um exemplo que eu uso para minha igreja e para meus filhos. Quando eu vou tomar uma decisão, eu ponho Jesus sentado na minha frente e conto para ele o que eu estou fazendo. Então, por exemplo, Jesus, eu não gosto muito do Brunão, mas não faço nada, não falo mal dele e tudo mais, mas não gosto muito dele. Inclusive, ele pecou no podcast e eu queria fazer esse comentário. O que Jesus me responde? Então, eu sinto que, como que eu sei que eu estou amando ou não, ou se não estou amando, o meu guideline é a Bíblia, cara. Sim. Eu sigo o que o Evangelho me diz. Eu sinto que o Senhor Jesus nos ensinou. Se não é compatível com aquilo que Cristo nos ensinou, é falta de amor do meu coração. Com certeza. Eu preguei há algum tempo atrás na mesa do Senhor, 1 Coríntios 11, e Paulo fala que as pessoas estavam tendo comunhão, estavam no entorno da mesa do Senhor, mas estavam preocupados em comer muito rápido, sem se preocupar com o restante, enquanto pessoas passavam fome e outros se embriagavam. Consegue entender, cara? Isso não faz parte do amor de Cristo, não é isso que Cristo nos ensina. Então, uma das formas de se fazer autoanálise, inclusive Paulo pede para a gente fazer uma autoanálise para ver se há contendas no nosso coração para com alguém antes de sentar na mesa do Senhor. Então, é fazer uma autoanálise mesmo, né? Eu acho que maturidade também é você começar a conhecer a si mesmo, né? Eu acho que o ponto da imaturidade é você achar que você é uma coisa que você não é. Sim. Mas quanto mais maduro você é, mais você entende, poxa, eu sou pecador. Então, eu acho que a maturidade nos leva a analisar as nossas motivações, né, daquilo que a gente está fazendo e consertar ela. Às vezes a gente está com motivações erradas. Todo mundo aqui vai fazer alguma coisa. Claro. Ninguém é perfeito aqui. Só Cristo. A gente às vezes está com tem motivações ocultas ali no nosso coração e a gente tem que colocar essas motivações no pé de Cristo, nos pés de Jesus, para que Jesus
nos purifique, para que Jesus transforme o nosso coração. Então, eu acho que é isso, é você se analisar, é você entender quem você é e entender quem você é em Cristo, que só esse amor só vai vir de Deus, né? Não vem da gente, só vem de Deus. A gente cuidar, principalmente, porque às vezes quando a gente está falando de algum fato negativo, a nossa tendência é olhar à nossa volta e identificar quem está fazendo, né? Ou quais situações são negativas e não olhar para nós mesmos, né? A gente tem facilidade em dar exemplos bons em relação a gente e maus é sempre da outra pessoa. Sim. É olhar para a gente e entender como que eu posso guardar o meu coração de não estar envolvido na igreja, porque todos nós aqui somos envolvidos, as pessoas que às vezes que estão ouvindo são envolvidos, mas tá fazendo, tá achando que tá trabalhando para o reino e desenvolvendo coisas e projetos, mas não tem amor, falta amor pela obra de Deus, pelas pessoas. Então acho que o principal fator é olhar para o nosso coração em vez de tentar olhar para as pessoas que estão fazendo isso. Acho que isso é sinal de maturidade. Mas também. sabe, Brunão, eu ainda incentivo, se de repente alguém está nos ouvindo, esse teu exemplo foi perfeito, assim, está nos ouvindo e tem essa sensação, nossa, cara, eu sirvo, eu tô todo final de semana, eu participo de PG, mas eu vejo tantas pessoas entregues para Jesus, amando Jesus de tanta forma, eu não consigo amar desse jeito ainda. E eu desafio e incentivo a continuar mesmo assim. Sim, mesmo que tu não se sinta certeza. entregue 100%, que não ame Jesus Sim. 100% como deveria e que vai amar, porque o fato de já estar lá servindo, se não for só para autopromoção, já é um princípio incrível, sinal que o Espírito Santo está tocando o coração, está edificando o teu coração. Então, continue mesmo assim, não desista da obra, Sim. mesmo que esse amor não seja pleno. Mas eu também incentivo a tentar se entregar, porque se até agora tudo que vocês estão fazendo, vocês estão na mesmice, quem sabe não tentar algo diferente, quem sabe não tentar fazer aquilo que Cristo está pedindo para a gente fazer, Exato. como, por exemplo, amar a obra do Senhor, né? E nesse exemplo que você trouxe, Diego, eu acho que muitas vezes a gente, pelo erro do amor que a gente aprende do mundo, da forma de amar do mundo, a gente às vezes pensa, porque nós temos flutuações, né? Tem dias que a gente tá bem, Claro. tem dias que a gente tá mal, e às vezes a gente tá num dia mal, e a gente relaciona, poxa, eu não amo a Deus do jeito, não, a gente não ama, mas o amor não é relacionado com o que a gente sente muitas vezes, mas como a gente age, né? Isso. Como é que Deus age na nossa vida. Se quando a gente, mesmo sem vontade de orar e ler a Bíblia, se a gente ora e lê a Bíblia. Se mesmo sem vontade de amar o próximo, se a gente faz isso, né? Isso é amar, né? E eu acho que tem que começar tentando, mesmo sem sentir. Porque, de novo, não porque é se da for para esperar natureza para sentir, a gente não vai fazer não vai, nunca. porque não é da nossa natureza. Não é. Mas que eu falo, o amor de Cristo é tão constrangedor que quando eu começo a fazer essas práticas, mesmo sem estar sentindo, o amor é uma coisa que contagia, cara, contamina. A graça é maravilhosa. E aí tu vai fazer uma vez, vai levar comida para moradores de rua, por exemplo. Nem amo moradores de rua, acho que sujam a cidade. Um mero exemplo. E aí eu vou lá, mesmo assim, vou levar comida para eles hoje à noite. Daí tu entrega a comida, o cara te dá um sorriso. Cara, aquele sorriso, sabe, fala contigo sem ter saído palavra alguma. Tu diz, cara, que estranho, eu vou de novo. E aí, aos poucos, tu vai vendo a graça, porque Jesus fala, né? Tive fome e você não me deu de comer. Estive nu, estive frio, você não me... Enfim, então acho que é isso. O amor de Deus, ele é pílulas de Deus. Todo dia vai um pouquinho, até que isso toma conta. E eu queria voltar um pouquinho no mais ou menos do que a gente tinha falado no início, só para a gente encerrar, que é por que o amor é o ápice da maturidade cristã. Que é isso que Paulo ele encerra nos últimos versículos, né? Ele fala, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor, esses três, porém, o maior deles é o amor. Eu acredito, cara, que a maturidade espiritual é quando a gente realmente consegue entender o que Jesus quis nos ensinar. Não estou dizendo conhecer a Bíblia de ponta a ponta, não. Conhecer o que Cristo quis nos ensinar, que é a obediência, é a transformação, é a edificação e o segundo maior mandamento. O primeiro, amar Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar seu próprio como nós. Deus nos ensina o tempo todo a amar.
Então, eu acredito que quando a gente chega no nosso ápice da maturidade, é quando tu começa a amar, não o Diego pelo que o Diego é, mas amar porque Cristo me ama também e ama o Diego. Então, quando a gente chega a esse ponto de entender esse amor, que não é um amor superficial, não é um amor romantizado, e sim um amor sacrificial. Sim. E para quem não é crente, quem não é cristão, quem não entende as obras de Deus, é difícil falar em amor e sacrifício, porque sacrifício remete Sim. à dor, abrir mão de coisas que eu gosto. Mas isso é amar. Nós temos a chance de sermos egoístas e cuidar de nós mesmos, Sim. mas mesmo assim a gente abre mão disso para amar os outros. E eu não sei se essa é a última pergunta, se eu vou me despedir do pessoal. Eu queria aproveitar que amar é um sentimento maravilhoso. Eu, antes de ser cristão, eu falo sem medo, e quem me conhece sabe, eu já contei essa história, eu não suportava pessoas. Não gostava de cuidar de pessoas. E Deus, quando me chamou para caminhar com Ele, quando eu conheci Jesus, quando Jesus me escolheu para ser um servo dele, porque é uma escolha que vem de Cristo, Ele me deu um dos maiores dons que eu acho que eu tenho, é cuidar de pessoas e amar pessoas. E, gente, como é transformador, como eu amo, às vezes, sair da minha casa cansado, depois de um dia inteiro de aconselhamento pastoral, e ter que ir para casa de alguém que está, sei lá, numa crise do casamento. Se for, eu abro mão de ficar no meu lazer, na minha cama, no meu sofá, para ir cuidar de alguém, e no final recebo um abraço e diz assim: pastor, foi tão edificante, precisava tanto ouvir isso. Então, ame sem medo, assim, ame sem prudência, cuide de pessoas, mas ame, acima de qualquer coisa, aquele amor que Jesus nos ensina, aquele amor do sacrifício. Amém. De amar os outros, indiferentemente, tu vai ter retorno ou não desse amor. Amém. Só complementando, para a gente finalizar, acho que a pergunta não seria em relação à maturidade, o quanto que eu sei, o quanto que eu faço, o quanto que eu conquistei na igreja, em que ministério, quais ministérios eu estou fazendo parte, o tempo de igreja, quanto tempo de igreja eu tenho, mas o quanto que eu sei amar, né? O quanto que eu tenho aprendido a amar. Isso. Acho que a Bíblia toda, como toda a lei se resume no mandamento de amar o Senhor acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. A Bíblia, se a gente olhar ela sem a lente do amor, a gente tem uma Bíblia distorcida, né? E muitas vezes a gente vê vários evangelhos distorcidos e várias pessoas praticando o evangelho distorcido porque não amam. Para a gente viver Cristo verdadeiramente, a gente tem que amar. Nada mais faz sentido. Nada mais faz sentido. E como o próprio texto fala, a gente pode falar a língua dos anjos, mas sem amor, nada daquilo, nada disso tem sentido. Para amar desse jeito, a gente tem que abrir mão de preconceitos pré-definidos, estabelecidos. Eu gosto muito que Paulo fala que tudo que ele acreditava ser certo, ser ouro, se tornou lixo, né? Porque as nossas convicções são mundanas. Você sacrifica tudo. Você sacrifica suas ideias por amor, você sacrifica seus gostos, sacrifica tudo por amor. E eu não digo por amor somente, como a gente falou de família, mas ao próximo, né? Às vezes a gente está num ambiente onde certa prática vai ferir alguém. A gente pode fazer, a gente falou isso em cultos passados, a gente tem liberdade de fazer. Porém, por amor a gente não faz, a gente se sacrifica, a gente se limita por amor, né? Isso é amor. Sim, sim. Muito bom, muito bom. Espero que mais esse Joycast aí tenha te abençoado. Eu vou pedir para você curtir aí, se inscrever no nosso canal, compartilhar isso, mandar para alguém que você acredita que vai ser abençoado com esse bate-papo, com essa conversa, comentar aí sobre o que você achou, uma pergunta que te veio, enfim, para nosso pessoal aí responder você. E é isso, que Deus te abençoe, obrigado mais uma vez. Obrigado. Os nossos amigos queridos aqui se prazer disponibilizaram para conversar com a gente. Que Deus te abençoe poderosamente e que Ele faça de você um cristão verdadeiro, maduro e que ama Deus acima de tudo e ama o seu próximo. Deus te abençoe. Amém.